Olá, 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 boa noite. Boa noite, Jaque, tudo bem? Então hoje a gente vai falar de um tema super legal, que são 3 movimentos que fazem você perder a força numa situação limite. E muita gente perde com muita facilidade a força em uma situação limite. Que Jaque queria te fazer uma pergunta. Oi, Vânia, tudo bem? Boa noite. Quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês conseguem me ouvir? A música está muito alta, eu fui abaixando ali bem devagarzinho. Se vocês conseguirem me ouvir, tá bacana. Ah, legal. Então estão conseguindo me ouvir sim. Bacana. Então, 3 movimentos que fazem você perder a força em situações limites, né? Primeiro, é preciso dizer que uma situação limite, ela acontece sempre entre 2 ou mais pessoas. E cada pessoa tem uma intenção. Ótimo, obrigado, Jaque. E cada pessoa tem uma intenção diferente nessa vida. Por mais que as vontades e os desejos de alcançar algo sejam o mesmo, a intenção das pessoas é de forma diferente, porque elas herdaram educação diferente, né, nessa vida. Então, essa intenção é que, no fundo, faz você perder a força em uma situação limite. E quando alguém pratica essa intenção, que é uma intenção um pouco pesada para as questões, eu já vou explicar ela um pouquinho para você, o que o campo mostra? O campo mostra que há, atrás dessa intenção de conseguir qualquer coisa a qualquer custo, uma necessidade não atendida na infância. E essa necessidade não atendida na infância, que está escondida por trás dessa intenção, é que faz a gente perder essa força. Vou dar um exemplo. Imagina uma menina que vai com a mãe, mais 3 irmãos, ela é pequena, tem 5, 6 anos, os irmãos, entre mais novos e mais velhos que ela, vão comprar sapatos, né? Irmãos e irmãs, né? Aí imagina que os 3 já fazem logo as suas escolhas, a mãe está feliz, coube dentro do orçamento, e eles ficam felizes, vão fazer outras coisas, vão brincar aí na loja, e ela está escolhendo. E o sapato que ela quis, que ela amou, que ela adorou, é mais caro e não cabe no orçamento da mãe. Como é que olha essa menina para a mãe quando a mãe diz: eu não tenho dinheiro para comprar esse sapato? Ela olha com alegria ou ela olha com tristeza? Porque essa criança, nessa faixa etária, até entre 5 e 6 anos, ela não consegue definir o que é realidade do que é fantasia. Isso é muito interessante. Eu já trabalhei com teatro de bonecos e as crianças às vezes ficavam assustadas com um ratinho desse tamanho que entrava andando pelo palco. Nós escondidos atrás de uma empanada e o ratinho entrava andando no assoalho do palco desse tamanho assim, né? Tipo 2 vezes o tamanho da minha cabeça. As crianças ficavam apavoradas, elas diziam: mãe, vai pegar a gente, mãe, vai pegar a gente. E eram ratinhos rosinhas, em pés, com orelha, vestidinho, todo bonitinho. E isso era muito interessante perceber. A criança não sabe. Então quando a mãe diz: é caro, esse não dá, tem que procurar um outro mais barato, ela não tem essa noção. E aí o que ela faz? Ela olha para os outros irmãos, para os 3 irmãos e irmãs felizes, correndo pela loja porque já tem o sapato que eles querem, e ela não fica feliz. Ela não entende, ela tem que carregar um sapato que ela não gosta, e ela vai emburrada para casa. Como cresce essa criança? Ela cresce crendo que a mãe dá mais atenção para os outros do que para ela. Ou seja, os outros têm direito de ficar felizes e ela não. Eles têm direito de ter o sapato que eles querem, a roupa que eles querem, e ela não. E aí
que ela cresce e o que acontece? Essa situação, basicamente, ela vai sumindo da cabeça, porque adolescente, ele vai entendendo que, cara, isso é ridículo, né? Eu não preciso mais cobrar isso da minha mãe. Mas o que ficou daquela situação? Não foi a situação em si, foi a impressão do fato. A mãe não gosta de mim. Então, tudo o que ela faz nunca vai me agradar, porque ela não faz para me agradar. Ela só faz para agradar os outros. Então, essa impressão desse fato, o que acontece? Vibra nos escombros da solidão dela. E como fica essa criança olhando para a mãe? Com raiva da mãe. Às vezes nem sabe o porquê tem raiva da mãe. E ela cria essa imagem mental de que durante toda a vida dela, toda a ação da mãe foi para beneficiar os outros. E isso faz com que essa adolescente, que consequentemente vai virar adulta, ela vai aos poucos perdendo a força. E ela vai olhando para as outras pessoas que compõem a vida dela. O que ela vai querer dessas pessoas? Que essas pessoas sanem essa falta, esse buraco que ela acredita que foi causado pela falta do olhar da mãe. E quando essas pessoas não sanam esse buraco, o que essa moça faz intuitivamente? O Bert Hellinger diz para a gente da constelação familiar, ela come a mãe. Ela come a mãe através da comida. Então ela quer preencher esse buraco com comida. E consequentemente o que acontece? Ela vai ficando obesa. Eu trouxe mais um outro exemplo que faz muito parte da nossa criação, da nossa educação, né? E que muitas crianças sofreram com isso. Imagina, e foi uma situação que eu vivi quando eu fui contratada pela Prefeitura do Rio para contar histórias na Clínica da Família, Zilda Arnes, que fica dentro do Complexo do Alemão. Eu contava histórias ali. E teve um período em que os profissionais da saúde começaram como é que é? Eles faziam um receituário para que aquela criança fosse 2 ou 3 vezes na semana ouvir histórias comigo no espaço que tinha lá, que era o espaço das histórias e que tinham brinquedos e que eles podiam brincar também. Era muito legal isso, né? Então, um menino, aproximadamente 3 anos, entre 3 e 4 anos, tinha uma mãe que estava grávida de 8 meses. Quando ela teve 9 meses, surgem 2 crianças, 2 meninas. Qual a pergunta que surge para esse pai e essa mãe? Para onde olha o pai e a mãe quando nascem as 2 meninas, com um filho entre 3 e quase 4 anos? Vai olhar mais para o menino ou vai olhar mais para os bebês que tomam muito tempo, peito, fralda, mamadeira, chuquinha, água, banho, roupa, e vai lavar fralda, uma série de coisas. Eles vão fazer o quê? Eles vão ensinar da maneira que eles podem, com a pressa que eles têm, aquele menino de 3 ou 4 anos a começar a tomar banho sozinho, a escovar o dente sozinho, a comer sozinho, a não fazer birra, a não isso, a não aquilo, a não aquilo outro, não chegar perto das crianças, não deixar brinquedo espalhado, porque senão de noite eles vão tropeçar na hora que vão dar mamar para as crianças. São 2 crianças pequenas, 2 bebês. Como é que ficou a cabeça desse menino? O que pensa esse menino com relação a esses pais? O que pensa? Os meus pais não me dão mais atenção. Por quê? Porque eles gostam mais das meninas do que de mim. Essa criança sente intuitivamente que ela está sendo
excluída da família. E aí, o que esse menino começa a perceber internamente? O que ele pode fazer para poder chamar a atenção dos pais? O que faz a criança nesse movimento? Vocês sabem, tem alguma noção do que é que essa criança faz? Vocês já devem ter ouvido. Vocês podem ter filhos. Vocês têm filhos? Se vocês têm filhos, digam aqui se sim. Mais de um, se tem um mais velho que o outro, com essa diferença de idade. Tem filhos? Diz aqui para mim, sim ou não. Diz para mim. A criança mais velha, ela vai querer o quê? Ela vai querer usar mamadeira. Ela vai querer fazer o que as crianças pequenas fazem, que é receber a comida dos pais. Elas vão querer comer com a mão. Esse menino, no caso, ele foi pego usando o lacinho das meninas. Outra situação que ele movimentou para que a mãe ou o pai desse mais atenção para ele foi: você tem 2 filhos, Vânia, ó, e fazem birra, fazem xixi, o que deixou de fazer xixi na cama vai voltar a fazer xixi na cama, não é isso? Gente, é doido isso. Às vezes a criança tem 6, 7 anos. Quando nasce um pequenininho e a mãe olha para o pequenininho, porque tem que cuidar, porque é muito pequenininho, o de 6, 7 anos vai voltar a fazer xixi na cama. Ou essa criança vai desenvolver raiva pelas crianças e raiva pelos pais. Então ele vai guerrear, ele vai brigar, ele vai atacar, ele vai se jogar no chão, ele vai fazer birra, ele vai ter raiva, ele vai expressar a raiva dele. Uma terceira opção que ele pode ter é querer brincar com as bonecas das meninas. É brincar com as bonecas das meninas. A quarta opção é, eles podem ficar bravos com as meninas, e ele pode ficar bravo com as meninas e querer atacar as meninas, querer bater, querer beliscar escondido, querer pegar as coisas dela quando elas estão brincando. Eles vão fazer de tudo para chamar a atenção. E os pais, que já estão mais do que cansados de cuidar das crianças pequenas, ele vai olhar o filho brincando com boneca, botando lacinho na cabeça. O que eles vão pensar? Eles vão olhar, a sociedade vai pensar, a sociedade vai achar isso muito esquisito. Isso não é normal. Meu filho não pode brincar com boneca. Meu filho não pode usar lacinho. Meu filho não pode querer usar roupinha das meninas. Não, começa a cobrar do filho postura de menino. E tudo o que o menino quer é chamar a atenção. E essa cobrança raramente vem de forma leve e sutil. Por quê? Porque os pais já estão cansados, eles têm que dar conta de 2 meninas. Gente, eu vi isso acontecer. E eles vão sendo cada vez mais rígidos e mais ríspidos. O que passa na cabeça de uma criança de 3 anos com pais desse que já deixaram ela, já abandonaram elas? Ele já sofre de amor interrompido, ele vai na direção do pai, o pai está cansado. Vai na direção da mãe, a mãe está cansado. E ele quer atenção. E aí ele faz coisas para chamar a atenção e os pais brigam com ele, cobram desse menino e tudo o que ele pensava. Gente, eu só quero agradar. Claro, ele não tem esse pensamento lógico. E tudo que ele queria era agradar. Como é que ele se sente? Sem esse pensamento lógico. Então, você ficou desesperada, Vânia? A Vânia diz aqui, e tão lindo, eu quero cortar a cabeça dele e pôr no meu corpo. Olha só que louco. A Vânia diz que fica cortar a cabeça do bebê e colocar no corpo dele, Vânia. É isso que você está dizendo? Olha que doido. Olha que doido. A que ponto chega a criança? Essa fala eu nunca ouvi. Eu já ouvi um menino que queria pegar uma caneta
e pintar o olho dele igual o olho da avó, porque o olho da avó era mais bonito do que o dele. Queria pintar o olho dele de azul. Ele tinha 2 anos. Pegaram ele várias vezes. Mas essa criança que sofreu isso com os pais, ele começa a se achar incompreendido, deixado de lado. Ele começa a sentir o quê? Amor interrompido. E amor interrompido, incompreensão e o sentimento de deixar de lado, isso, o irmão mais velho falava isso, né, Vânia? Que é tirar a cabeça do bebê e botar nele. É doido isso, dá desespero mesmo nessa situação, né? E daqui a pouco a gente vai começar com os 3 movimentos que a gente comete e que fazem a gente ficar fraco. Então, se vocês quiserem, ainda dá tempo de chamar mais gente, mais mães que estão desesperadas. Se quiserem, é só tocar no aviãozinho e chamar. Enquanto isso, eu continuo a live aqui. Essa criança cresce e esse amor interrompido, quando ele é na fase adolescente ou quando ele está na fase adulta, ele não sabe que é isso que vibra nele. Ele não pensa nisso. Ele só guarda a impressão daquele fato. Ele só guarda a impressão daquele fato. E a impressão desse fato, esse buraco interno, esse vazio, faz com que ele perca a força em toda situação limite. Em toda situação limite. Quando ele vai para a escola e que ele entra em conflito com os amigos, ou que a professora cobra mais dele do que do outro, ele vai vir na cabeça dele o quê? A imagem da mãe que cobrava mais dele do que cobrava dos outros. Porque é uma imagem mental que ele cria. É uma fantasia que ele cria. Isso está fora da nossa alçada, entende? E aí ele não vai se dar bem na escola. Ele pode falhar na escola. Não ir direito nas matérias, tirar nota baixa, ou ficar uma criança agressiva na escola, ou brigar mesmo com os amigos, porque ele vê os irmãos dele nos amigos. Percebe isso? Isso é muito conflituante às vezes para a nossa cabeça. Por quê? Porque são memórias que ainda vibram. E a constelação familiar, o que ela faz? Ela alinha essas imagens que foram criadas e que geraram esses relacionamentos conflituosos internamente conosco. E a gente, através da constelação familiar, o que a gente alcança? Um olhar mais amplo de nós mesmos. E a gente deixa ir a dor com alívio, com tranquilidade. Quando a gente não consegue ativar uma terapia dessa para que a gente possa deixar ir essa dor que está escondida lá debaixo dos escombros, enquanto a gente não consegue ver isso, em qualquer situação nós vamos querer entrar em conflito de qualquer maneira. Então, os 3 dos movimentos que geram na gente um sentimento de fraqueza, né? O primeiro é a compreensão. O que é a compreensão nesse caso? É quando a gente está vivendo uma situação com alguém ou com mais de 2 pessoas ou 3, uma situação pode ser com o outro ou com um grupo, e que a gente quer compreender com a nossa mente o que aquilo por que aquilo está acontecendo. A gente, eu não sei por que isso está acontecendo, eu tenho que entender o porquê que isso está acontecendo. Isso vai gerando na gente um desespero. Por que isso está acontecendo? Eu quero entender esse negócio. E aí vai para o psicólogo, vai para o amigo, vai para o pai, vai para a mãe, vai para o irmão, vai para o seu melhor amigo conversar. Não, mas eu não entendo, eu tenho que entender isso. Quando eu quero entender isso a 3x4 e não deixo isso fluir naturalmente, é porque eu guardo
uma necessidade não atendida. Então, para compreender essa situação, eu vou buscar uma ideia pronta. A minha mente já tem uma ideia pronta para mim. A mente diz: deixa tudo ficar tranquilo, depois da tempestade vem a bonança, ou não se preocupe, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Sabe essas ideias prontas, esses provérbios prontos que trazem para a gente se acalmar, não para a gente olhar para a dor, é só para afastar a gente da dor? A gente usa isso para justificar o que a gente quer. E o que a gente quer naquele momento é que aquele sujeito suma da nossa frente, que aquela situação vá pelo ralo abaixo, para que a gente não continue sofrendo com aquilo. E aquela situação, o que é? É só um sintoma da causa real que nós estamos escondendo, que é a necessidade não atendida, que deixa a gente a cada dia cada vez mais fraco nas nossas ações do dia a dia. Percebe isso? Faz sentido isso para vocês? Qual é a solução nesse caso? É olhar para a pessoa como ela é e respeitá-la do jeito que ela é. É aquele olhar com curiosidade, com interesse. Olha que engraçado, essa pessoa faz isso. É interessante. Ou seja, se ela me xinga, eu posso dizer, essa pessoa não me conhece, porque eu não sou assim. Ou se eu acredito que eu sou o palavrão que ela me xingou, aí eu vou dizer, essa pessoa me conhece muito bem. Mas não tem porquê eu ficar irritado com aquela pessoa. Percebe isso? Faz sentido isso para você? Vou para o segundo movimento que faz com que a gente perca a força numa situação limite. É quando a gente vive uma situação, a gente reconhece nessa situação alguém que é mais fraco e a gente quer salvar esta pessoa a qualquer custo. Ou seja, o segundo movimento é querer salvar. Quando eu reconheço que numa situação há alguém mais fraco do que eu posso salvar, é porque de alguma forma eu estou me projetando nele, reconhecendo a minha dor através dele, quero me salvar. Como eu não consigo me salvar, eu vou salvar a ele. Salvar a ele é me colocar do lado dele, dar para ele tudo o que eu queria me dar para ele tudo o que eu acredito que os meus pais poderiam me dar para ele tudo o que eu acredito que os meus cuidadores poderiam me dar, mas ele não quer, porque ele tem a função dele, ele tem a missão dele. E ele não quer, ele quer te afastar porque você está sufocando ele. E aí, como é que você se sente? Frustrada, fracassada, decepcionada com aquela pessoa porque você se deu ao máximo para ajudar. Mas você não entende que a dor dele é diferente da sua. E ele precisa fazer o movimento interno. Voltou. E aí, quando eu insisto, eu tiro a dignidade do sujeito. Se ele se rende a mim, eu automaticamente tiro a dignidade dele se eu insisto. E aí ele perde a força dele e eu perco a minha força. E como é que eu me coloco nessa situação? Chamo ele de ingrato. Tenho raiva dele. E ele tem raiva de mim. E isso faz com que os dois percam a força nessa situação. Percebe isso?
Qual a solução para essa situação? É olhar que aquele sujeito precisa realizar a função dele porque ele tem uma mensagem para o mundo, assim como eu tenho a minha. E ajudá-lo à medida em que ele me pedir, não que eu queira, porque eu acredito que eu posso salvá-lo, me salvar através dele. Percebe isso? Faz sentido isso para você? Se faz, diz que sim aqui, ó, toca nesse coraçãozinho aí para eu ver que sim. Terceiro movimento que faz com que a gente perca a força numa situação limite é quando a gente quer provar algo. Quando eu quero provar algo dentro de uma situação que eu estou vivendo, eu me esforço para isso. Eu vou buscar alternativas, falas, eu vou buscar sentido para as minhas falas, eu vou buscar qualquer caminho para provar que eu estou certo. E nessa busca eu me desgasto. Por quê? Porque eu tenho medo de não dar conta, de não conseguir provar o que eu quero provar. Por mais que isso seja uma imagem mental que a minha cabeça criou, o meu pensamento criou. A minha ideia é, se eu não conseguir provar que eu estou certo, a minha missão não vai se cumprir. É como se eu estivesse nadando e morrendo na praia. Vou morrer afogada na praia. Porque o esforço faz com que eu fique fraco e perca as minhas forças nessa situação limite. E qual é o caminho mais fácil para que eu possa retomar a minha força? É olhar para tudo que está acontecendo, olhar para o sujeito envolvido ou para os sujeitos envolvidos na situação e tirar uma lição daquela situação. Meu chefe briga comigo. O que eu preciso aprender com isso? Eu tenho brigas constantes no meu relacionamento afetivo e eu quero o tempo inteiro calar a outra pessoa, mostrar para ela que ela está errada. O que eu estou deixando de fazer? É isso mesmo, Vânia. Sempre acontece isso. Eu preciso me afastar daquilo e pensar o que eu posso aprender com essa situação, o que tem aí que é uma mensagem para mim, curar uma dor que eu estou querendo calar. Quando eu faço isso, eu calo. E mesmo que algo aconteça, ou que algo não aconteça, todos vão sair ganhando, porque você vai mostrar que você não tem razão. E olha que interessante, não é que quando você mostra que você não tem razão, o outro vai ter razão. Não, ele também não tem razão. E se ele insiste que ele tem razão, ele tem a dor dele. E não é você que vai ajudá-lo a cuidar da dor dele se ele não quiser. Ele vai continuar sofrendo com a dor dele. Percebe isso? Quando você cessa, você para de sofrer com a sua dor. E se ele insiste, ele vai achar, ela entregou os pontos e eu tenho razão. Diz para ele, está tudo bem. Nem eu tenho razão, nem você tem. E se ele insiste, não, eu tenho razão, você diz, está tudo bem se você quer pensar que você tem razão. Está tudo bem também. E é só esperar, porque esse campo morfogenético que nos circunda, ele vai trazer uma resposta.
E, gente, é muito interessante, porque com o olhar da constelação familiar, no olhar, através do olhar da constelação familiar, todos são iguais. E todos são diferentes ao mesmo tempo. Esse ser igual e ser diferente. Vânia, obrigada. A Vânia diz aqui, que lição, gratidão. Gratidão tenho eu, Vânia, de poder falar aqui para vocês. Eu falo do coração, porque a constelação familiar é algo que me tomou de forma grandiosa e que eu trabalho e ajudo muitas pessoas através dela. E a constelação familiar nos traz, todos são iguais e todos são diferentes ao mesmo tempo. Sem ser bom e sem ser mal. São só diferentes. Simplesmente ser humanos e espíritos encarnados. Olha que interessante. Aí a gente olha também por um outro ponto de vista, que é o ponto de vista do SEM. O SEM, eu não sei se vocês conhecem, que é Um Curso em Milagres. O nome é Um Curso em Milagres. Ele tem uma frase que é muito interessante que diz: eu nunca estou transtornado pela razão que eu imagino. Olha que interessante, isso é muito lindo isso. Ele diz, eu nunca estou transtornado pela razão que eu imagino. É tudo isso que a gente falou aqui até agora. Quando eu acho que eu tenho a razão naquela situação e que eu preciso, e que eu estou transtornado porque o meu marido não me ouve, porque a minha mãe briga comigo, ou porque os meus filhos não me ouvem. Quando eu acho que eu estou transtornado por isso, aí vem o SEM, que é Um Curso em Milagres, diz, eu nunca estou transtornado pela razão que eu imagino. Por quê? Porque quando eu me coloco nesse movimento de estar transtornado, é porque há lá atrás uma necessidade não atendida. Então eu não estou transtornado aqui, eu ainda estou transtornado pela razão lá de trás. Então, com essa percepção desalinhada da minha vida, eu fico desiludida. Percebe isso? Oi, Cris, tudo bem? Que bom que você veio. Eu fico desgastada. Eu tenho medo porque eu vejo tudo a partir da minha visão do passado, do que aconteceu. Agora, quando através da constelação eu consigo alinhar o meu ser, a minha percepção com amor, eu levo a situação limite que me deixa fraca para um campo de paz, para um campo de alegria. E na alegria a gente alcança a gratidão, e com a gratidão a gente alcança a transformação. E nesse lugar é muito legal, porque enquanto facilitadora de constelação familiar, pensando desse jeito e agindo desse jeito, não que de vez em quando eu não tenha lá os meus altos e baixos, tenho sim, mas quanto mais eu exercito isso, mais eu me abro para esse campo morfogenético, mais eu consigo enxergar através de um cliente, mais eu consigo enxergar a realidade como é. E isso é muito lindo, quando a gente consegue olhar através do cliente e dar lugar às pessoas que ele está excluindo, ou ver a quem ele está dando lugar de fato, porque ele dá sempre lugar para alguém. E a constelação familiar sempre traz o que está faltando, o que está escondido, que é o invisível, que é o segredo. E atrás desse segredo pode ter uma criança que foi morta, uma criança ou assassinada, ou foi roubada, ou foi afastada da mãe porque a gravidez envergonhava a família, ou a criança foi abortada porque a pessoa não queria mostrar para a família que ela estava tendo um bebê fora do casamento, um bebê
antes de casar. Isso aconteceu muito e nós, que viemos depois, damos lugar a isso e nos colocamos no lugar desse bebê que foi rejeitado. Muitas vezes a gente sente a rejeição, automaticamente a gente está dando lugar para alguém que foi rejeitado. Aí você diz, mas eu não lembro de ninguém na minha família que foi rejeitado. Sim, você pode não lembrar, mas consequentemente aconteceu. E automaticamente o nosso campo busca essa rejeição para poder botar o nosso sistema em ordem. Ou um segredo de um amor desfeito. O pai matou o rapaz que estava apaixonado pela filha dele, que a filha dele estava apaixonada por ele. E aí na fazenda lá, não podia casar com aquele rapaz porque ele não tinha a altura da família. Então mata o rapaz escondido. Isso aparece na constelação. Sabe? São dores do sistema familiar. Coisas que aconteceram na guerra, que a gente não lembra, mas está no nosso campo. Coisas horríveis que aconteceram na ditadura com a nossa família. Não lembramos, mas está no nosso campo e nós reverberamos isso, essas dores. Algo que interfere no comportamento, no nosso comportamento e no comportamento de uma criança da nossa família hoje. Você fala, meu filho era tão bonzinho, agora ele está de um jeito que, nossa, eu não consigo dar conta dessa criança ou desse adolescente. Percebe isso? Quando a gente abre uma constelação familiar, o que faz a constelação? Ela entra nesse campo da fenomenologia e nos leva para o essencial, para o que importa, para o que realmente a gente precisa ver. E vem através, assim, isso vem através de uma luz súbita. E de repente, tudo muda. É assim, vem um alívio na pessoa que está sendo constelada, em quem procurou, sabe? O rosto muda, ele fica mais leve, surge um sorriso. E a pessoa, nossa, algo aconteceu comigo e que eu não estou nem dando conta do que aconteceu. A pessoa começa a se encher de felicidade. Ou seja, algo se curou naquela constelação. E às vezes cura para quem se colocou no movimento da constelação, como cura para quem foi assistir uma constelação. É lindo isso. É muito legal, né? A constelação, ela faz movimentos incríveis na nossa vida. E agora que você já tem esse conhecimento, pode decidir dar um passo na sua vida na direção do autoconhecimento. E eu digo para você, não tenha medo de mudar agora, não tenha medo de investir em você agora, mas tenha medo de que daqui a 20 anos você ainda esteja reclamando pelo mesmo motivo, pelas mesmas coisas que ainda continuam enfraquecendo você. Ok? Então, gente, o que a gente consegue ver, a gente jamais vai conseguir reverter esse olhar. Viu? Está visto. É só esperar o nosso campo e uma constelação familiar que age na nossa vida por até 2 anos, vai paulatinamente mudando isso e mudando outras coisas mais que estavam ligados ao que você viu naquele dia. Tem gente que me pergunta, a constelação acontece e acaba? Eu falo, não. A constelação acontece e perdura. Ok? E eu daqui a 15 minutos entro numa constelação familiar. E quero dizer para vocês, foi um prazer enorme falar e estar aqui com vocês. Eu espero ter trazido luz e luz. Espero que vocês compartilhem esse vídeo com outras pessoas que possam precisar dessas palavras, que estão vivendo angústias, desesperos com os seus filhos, né? Compartilhe, salve para ouvir depois, porque é muito legal. Gente, um beijo muito grande no coração de vocês. Vânia, muito obrigado. Cris, muito obrigada. Todos que vieram até aqui, muito obrigada. Namastê.
ter